Muito gosto. Muito bem, então, muito boa tarde a todos. Temos hoje aqui uma sessão que eu considero absolutamente interessante, não só pelo orador, o nosso ilustre amigo professor Arlindo Oliveira, que, como sabem, é um dos grandes especialistas nestes temas de inteligência artificial, mas também porque vamos ter aqui participantes muito interessantes de diferentes áreas de saber e também de intervenção, e portanto penso que depois na discussão, a seguir à intervenção do nosso convidado, vamos ter uma discussão muito interessante. Antes de passarmos, portanto, à sessão, dá nota de que na próxima quarta-feira, dia 5, o professor José Tibolé, que está aqui connosco, portanto, como eu sei, vai estar na Biblioteca Palácio de Galveias e, portanto, vai-nos fazer uma conversa sobre o futuro da tecnologia. Eu recomendo a todos que estiverem em Lisboa nesse dia para aparecerem, porque vai ser também uma sessão muito interessante com alguém que, como sabem, é uma das pessoas que em Portugal, nos últimos anos, mais tem feito do ponto de vista de trabalho conceptual e também prático nesta área. O que nos traz aqui hoje, passando agora, é basicamente uma paixão. O nosso amigo professor Arlindo Oliveira lançou há alguns anos. Arlindo, há quantos anos? Este livro de Inteligência Artificial? Bem, pá, uns 6 6 anos. ou 7, talvez às Este, 7. este livro, na altura, foi considerado um sucesso. De facto, todos nós o lemos. Uma espécie de bíblia daquilo que são os requisitos da IA. Um livro muito bem escrito, muito bem estruturado. Uma verdadeira sebenta que todos nós usamos. E decidiu, passados estes 7 anos, lançar um novo livro, que é o tema da nossa sessão de hoje, a Inteligência Artificial Generativa, que na linha do anterior é também um sucesso. Este livro foi apresentado há algumas semanas, eu estive lá, no Corte Inglês, e o Orlindo, em boa hora, acedeu a estar aqui conosco, com as pessoas do grupo, para conversarmos um bocado sobre isso. Portanto, a sessão vai ter dois momentos. O professor Orlindo Oliveira vai fazer uma primeira apresentação através de um PowerPoint, mais ou menos quanto tempo? Meia hora? Sim, eu vou apontar para a meia hora, sim, para não Meia nos hora, muito alongar. bem. Pronto, e depois teremos uma discussão entre todos. A ideia, como sabem, é quem quiser falar, levanta a mão e depois tentamos ter aqui uma discussão interessante, pronto, dentro do espaço de tempo razoável para podermos conversar. Aline, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade, é um gosto. Já estivemos noutro contexto, mas acho que a oportunidade deste texto e deste momento justificava esta sessão. Portanto, a palavra é sua, e muito obrigado. Muito bem, muito obrigado. Conseguem ver os meus status, não conseguem? Sim, sim, perfeitamente. E conseguem-me ouvir. Portanto, o que eu faria aqui era esta associação está estruturada de alguma maneira também como o livro, portanto, só corre um bocadinho o mesmo raciocínio do livro, é uma extensão curta, deixa algumas coisas para as perguntas e, portanto, vou rapidamente. Portanto, a inteligência artificial não nasceu há 2 anos, não é? Embora tenha há 2 anos aparecido um bocadinho aqui na mira do público. Esta ideia de fazer as máquinas pensar ou de mecanizar o raciocínio é já antiga. Mesmo o Thomas Hobbes, no século XVII, escreveu sobre isso e houve vários esforços de automatizar diversas componentes do raciocínio, especialmente a parte aritmética, com o Leibniz e o Pascal, etc. Mas, enfim, a ideia mesmo... Depois houve um episódio muito interessante no século XIX, com o Difference Engine e o Analytical Engine, mas realmente nenhum desses esforços teve nenhuma consequência, porque a tecnologia não estava disponível, e foi só com os computadores que apareceram na Segunda Grande Guerra que esta ideia de, alguma maneira, mecanizar componentes ou mecanizar a inteligência começou a aparecer. Portanto, a história é antiga, não vou cobrir todas estas coisas. A primeira ideia de tentar duplicar o cálculo que é feito no cérebro através de neurónios vem do neurónio de McCulloch-Pitts, em 43. O Turing, além de várias contribuições na ciência da computação, escreveu um artigo que eu considero muito importante em 1950, onde argumentava com base matemática que não havia nenhuma razão pelas quais as máquinas não pudessem pensar. Apareceram os modelos do perceptrão, a aplicação às damas. O primeiro chatbot apareceu em 1967 e, embora fosse muito primitivo, entusiasmou muita gente e houve muita gente que até se tornou um bocado viciada no chatbot. Depois houve vários desenvolvimentos no sentido de tornar estas técnicas mais generalizáveis para sistemas mais complicados, a aprendizagem por retropropagação do erro
que embora seja uma técnica matemática relativamente standard e que é conhecida há séculos, foi aplicada a este problema a partir dali dos anos 80. Estes livros, o Parallel Distributed Processing, saíram em 87. Houve ali depois uma fase difícil, enfim, houve aqui dois invernos, ali um inverno entre nos anos 60 e outro inverno nos anos 90, quando pareceu muito difícil avançar e a própria ideia de inteligência artificial caiu em desuso, mas depois arrancou novamente ali em 2009, 2010, com uma série de contribuições que incluíram as redes neuronais convolucionais, grandes bases de dados de imagem, os resultados no Go em 2016, a arquitetura do transformador em 2017 e os primeiros grandes modelos de linguagem, dos quais o GPT-3 saiu em 2020. O GPT-3 que está na base do ChatGPT, que saiu, como sabem, em novembro de 2022. Portanto, ao longo do tempo houve, como disse, períodos de maior entusiasmo, períodos de maior desânimo. Há aqui dois períodos ali no fim, nos anos 70 e nos anos 90, conhecidos como os invernos da inteligência artificial, mas a verdade é que temos uma evolução positiva e sistemática no sentido de criar sistemas cada vez mais complexos, cada vez mais poderosos. O entusiasmo pelo poder destes sistemas não é novo. Este é um artigo de 1958 do New York Times, onde o Rosenblatt argumentava que em talvez não muito tempo viéssemos a ter sistemas que eram capazes de reconhecer o seu meio ambiente e eventualmente vir até a reproduzir-se, virem aqui na parte de baixo da coluna do meio, sistemas que se poderiam reproduzir e que seriam conscientes da sua própria existência. Obviamente o entusiasmo prematuro, não é? Não aconteceu em 1958, não aconteceu, já passaram 70 anos e ainda não aconteceu, mas de qualquer maneira mantém-se a verdade que a tecnologia tem andado em frente e que cada novo resultado é construído em cima dos resultados anteriores portanto, avança na prática o que é possível fazer. Parte destas questões tem a ver com o paradoxo de Moravec, esta constatação de que coisas que para nós são muito difíceis, como demonstrar teoremas ou jogar xadrez ao nível do campeão do mundo, são afinal relativamente fáceis de programar, mas coisas que para nós são muito fáceis são difíceis de programar, como sempre reconhecer a cara do amigo, ou reconhecer o que é que está numa fotografia, ou simplesmente andar, perceber o que é dito, ou andar num quarto. A área de inteligência artificial em si evoluiu de muitas áreas diferentes, que incluíam a procura de soluções, o raciocínio, a visão, a interação e a robótica com o mundo físico, e duas áreas muito importantes, a percepção de linguagem natural, o processamento de linguagem natural, e a aprendizagem automática. E estas áreas foram aquelas que, de facto, estão um bocadinho por trás da grande revolução dos últimos anos, e, em particular, a constatação de que a programação explícita de tarefas complexas é muito difícil, mas que é possível aprender estas tarefas complexas através de um processo de aprendizagem automática. E tem sido esta utilização da aprendizagem automática, que em inglês diz machine learning, que tem causado a grande explosão dos últimos anos. E uma explosão de aplicações diárias, não é? Eu geralmente organizo-as em três grandes áreas. A área da analítica, que é a ideia de que eu posso organizar dados e deles extrair valor económico através da extração de regularidades, de tendências, de predisposições, etc. E, portanto, a maior parte das grandes empresas do mundo vivem exatamente disto, fazem marketing com base nas nossas preferências, otimizam processos com base nos dados registados, descobrem novas drogas, novas moléculas com base nas bases de dados existentes. Portanto, a área da analítica é seguramente uma área ainda a mais importante da inteligência artificial, mas ultimamente têm aparecido também muitas aplicações na área da automação, à medida que começamos a ter sistemas que são capazes de visão e de processamento de linguagem natural, na área de serviço ao cliente, na área da condução autónoma, os assistentes pessoais, os analistas legais, designers gráficos, atores mesmo, e na área médica, radiologistas, cardiologistas, neurologistas. E depois há uma área que é geralmente conhecida como Artificial General Intelligence, que agora é um termo que era tão obscuro quando eu escrevi o livro em 2017, mas que agora toda a gente já ouviu falar, ou falar várias vezes ao dia, que é esta ideia de que continuamos à procura de sistemas que têm a flexibilidade e a adaptabilidade da inteligência humana e, portanto, virem a desenvolver um nível de inteligência humana com toda a adaptabilidade, criatividade e flexibilidade da inteligência humana. Cada uma destas áreas tem também um conjunto de desafios e de riscos. A analítica levanta enormes riscos de privacidade, cria câmaras de eco e câmaras e a possibilidade de radicalização à medida que as pessoas são apresentadas com visões muito parciais da informação, para não dizer mesmo desinformação.
A automação levanta a questão do desemprego em massa, à medida que cada vez mais posições e funções serão automatizáveis, e também a questão da concentração de poder económico em cada vez menos pessoas, os que dominam a tecnologia, os que têm empresas desta área, os que são empregados nestas grandes empresas e aqueles que estão fora do sistema de alguma maneira. E há também a questão dos enviesamentos, da aplicação de sistemas de inteligência artificial que vão propagar no tempo enviesamentos que estão em bases de dados criados por pessoas na prática. E depois a área de inteligência artificial geral, que levanta óbvios problemas de segurança, não é? De segurança da sociedade, se vamos manter o controle de todos os aspectos da sociedade e, eventualmente, no futuro mais distante, a própria risco de os seres humanos virem a perder relevância na tomada de decisões ou no desempenho de funções, como sejam a investigação científica, ou engenharia, ou direito, ou o que for. Não é? Portanto, tudo isto são desafios interessantes, não é? E tudo isto, como eu disse, está a ser empurrado, todas estas possibilidades e estes riscos, pela área que eu chamei aprendizagem automática e que é um conceito fundamental e que eu costumo usar este slide para apresentar. Portanto, enquanto que normalmente é feito um programa para cada tarefa específica que um computador tem de fazer, portanto, a caixa preta que vem em cima, mas quando se usa machine learning não é assim que funciona. Nós normalmente coligimos dados que mostram o tipo de transformação que queremos fazer, por exemplo, um conjunto de radiografias e o correspondente diagnóstico, ou um conjunto de chamadas para um call center e o que é que a resposta que deve ter sido dada a cada uma dessas chamadas, ou as condições de um automóvel e o que é que deve fazer o condutor desse automóvel. Portanto, um conjunto de dados que são dados realmente muito grandes, estamos a falar de milhões de exemplos, às vezes milhares de milhões de exemplos, dependendo um bocadinho do problema, em outros casos menos. E o algoritmo de machine learning aprende o programa, gera o programa que transforma a entrada na saída, gera o programa que faz o diagnóstico dos raios-x, gera o programa que conduz o automóvel, gera o programa que responde a clientes no call center. Isto é um mecanismo muito poderoso, é um paradigma muito poderoso, porque desde que eu tenha um algoritmo de machine learning suficiente poderoso, eu aprendo, e dados, consigo aprender qualquer coisa. O Pedro Domingos, num livro inspirado, chamou-lhe o algoritmo mestre e percebe-se um bocadinho porquê. Portanto, é o mestre de todos os algoritmos, a mãe de todos os algoritmos, se assim quiserem. Há muitas formas de atacar este problema, métodos simbólicos, por exemplo, aquela descrição à esquerda, uma árvore de decisão que tenta determinar se uma pessoa é democrata ou republicana de acordo com as suas opções no respeito a impostos, ao aborto e ao controle de armas, não é? Métodos funcionam por analogia, que tentam olhar no conjunto de dados por situações análogas e, portanto, comportarem-se situações análogas. Métodos estatísticos, que derivam de representações estatísticas, representações probabilísticas dos dados e que usam esses modelos probabilísticos para gerar as saídas, e métodos conexionistas, que são inspirados no funcionamento do cérebro humano, mas que basicamente são métodos parametrizados por um número tipicamente muito grande de parâmetros e que aprendem a mapear a entrada na saída. E relembrem que o mapeamento de uma entrada numa saída é a componente fundamental de um sistema de aprendizagem automática. Eu tenho um conjunto de entradas, um conjunto de saídas e tenho que ter um sistema que aprende este mapeamento da entrada para a saída. Estas redes neuronais, como vieram a ser conhecidas, portanto, são estes sistemas complexos, com muitos parâmetros, cada uma daquelas linhas é um parâmetro, é um peso nesta rede, cada um destes nós implementa uma função parametrizada para aqueles parâmetros, e estes parâmetros são afinados, são ajustados, de maneira que eu consiga fazer o mapeamento da entrada para a saída, e é este processo de ajuste dos pesos que interligam estas unidades, que é o processo de aprendizagem, é o processo que é feito quando eu treino estas redes neuronais, às vezes por meses ou mesmo anos a fio, quando é esse o caso. O resultado, isto realmente corresponde a otimizar uma função, ou seja, corresponde a otimizar o erro. Em duas dimensões, se eu tivesse só dois pesos, é fácil de ilustrar. Eu quero, se imaginarem que isto é o erro da rede, que eu quero minimizar, eu quero fazer esta descida até chegar ao erro mínimo, chama-se a descida no gradiente. O que acontece nos sistemas de hoje é que eu faço não uma descida num espaço de dois parâmetros, muitas pessoas terão aprendido a otimizar funções em R2, mas um espaço que tem, nos modelos de hoje, milhares de milhões de parâmetros, em alguns casos, centenas de milhares de milhões de parâmetros, ou mesmo bilhões de parâmetros. Estamos a falar de 10 elevado, número de parâmetros de ordem de 10 elevado a 12. Os maiores modelos que estão a sair agora, como o DeepSeek, tem 700 mil milhões de parâmetros. Portanto, está próximo de 10 elevado a 12 parâmetros, que é um número brutal. Portanto, estamos a otimizar uma função num espaço com 700 mil milhões de dimensões, o que, só por si, dá-vos uma ideia da complexidade dos métodos e da computação que é precisa para fazer isto.
Acho que tenho aqui um videozinho com um exemplo de uma pequeníssima rede. Esta é uma rede que tem 30 anos e que foi treinada ah, para reconhecer dígitos escritos à mão e encaminhar cartas através do seu código postal. Cada um destes pontinhos que vêm é um destes neurônios artificiais. Aquelas linhas, não estamos a ver todas, estamos só a ver 2% das linhas que são estes pesos na rede. E estão a ver esta rede a processar esta informação e também conseguem imaginar que não é particularmente fácil de perceber o que é que a rede está a pensar, ou como é que ela está a reconhecer números. Portanto, e esta é uma rede, eu dizia, aliás, tem 25 milhões de parâmetros, é uma fração ínfima de uma rede moderna, não é? Que tem, como eu disse, da ordem dos 10 elevado a 12 parâmetros. O que é que isto está a acontecer agora? Bom, está a acontecer agora basicamente porque há uma convergência de termos hardware extremamente poderoso, termos muitos dados para treinar estes sistemas e termos algoritmos e arquiteturas que conseguem derivar soluções para este problema. E também o facto, uma coisa que o David Donahoe chamou frictionless reproducibility, o facto que as pessoas partilham código, as pessoas partilham dados e estamos num ambiente extremamente competitivo, o que faz com que a evolução da área seja extremamente rápida. Tudo isto levou a um conjunto de aplicações diferentes que eu costumo organizar, já perceberam que eu gosto de organizar as coisas em categorias, em 4 grandes categorias. Redes para visão, normalmente conhecidas como Deep Convolutional Neural Networks, embora as tecnologias agora variem. Transformadores e grandes modelos de linguagem, que agora também são modelos mistos de visão e linguagem. Técnicas de aprendizagem por reforço, que se aplicam à decisão sequencial. E modelos de difusão, que fazem basicamente o inverso dos modelos de visão. Enquanto que o modelo de visão interpreta uma imagem, o modelo de difusão, a partir da interpretação ou da descrição de uma imagem, gera a imagem que está descrita no texto. Eu vou só muito rapidamente dar-vos uma ideia de como é que funciona cada um destes modelos, antes de abordar algumas questões mais filosóficas e éticas no fim. Portanto, as redes neuronais profundas são assim, cada camada processa a informação de uma maneira mais complexa. Por exemplo, se temos uma rede para reconhecer faces, a primeira reconhece claro escuro, a segunda camada poderá reconhecer narizes e olhos, e a terceira compõe. Nós sabemos que isto também acontece no cérebro humano. Aliás, as primeiras áreas do córtex visual têm comportamentos muito parecidos com os que se obtêm nestas redes, que de resto são inspiradas no córtex visual. No caso das redes para visão, elas implementam uma operação de convolução. É uma operação que basicamente impõe invariância no espaço, uma vez que uma imagem não deixa de ser o que é se estiver deslocada para a esquerda ou para a direita. Portanto, as redes chamam-se convolucionais porque impõem uma variância no espaço e, portanto, são invariantes a uma deslocação vertical ou horizontal e em alguns casos também é um problema de escala ou de rotação. E, portanto, estas redes neuronais convolucionais, neste momento, há muitas arquiteturas destas, com nomes como ResNet, Inception, AlexNet, etc. AlexNet foi a primeira em grande escala. E estes sistemas o que permitem fazer neste momento é, em tempo real, fazer ações, fazer reconhecimento de visão. Podem reconhecer um vídeo, podem rotular. Neste caso, por exemplo, estão a identificar todos os objetos que estão nesta estrada, a contar. E isto, neste momento, é possível fazer em tempo real. Aliás, é possível fazer em tempo real até com processadores não muito rápidos. Por exemplo, podem ser usados para determinar danos em veículos, uma aplicação que uns alunos meus fizeram nesta empresa, pode ser usado em área médica, aqui foi um trabalho que fizemos de previsão dos efeitos futuros de um AVC. Neste caso é uma aplicação em cardiologia, é usado para automaticamente identificar estenoses ou estes estrangulamentos que existem nos vasos cardíacos. E, portanto, há muitas aplicações da área da visão que neste momento estão a encontrar rapidamente aplicações económicas. Os modelos de linguagem é talvez a componente mais familiar a todos, eu vou ser relativamente rápido aqui. A arquitetura do transformador apareceu em 2017 e veio a provar-se extremamente eficaz no processamento de linguagem. Como é que funciona um transformador? Bom, basicamente, são modelos estatísticos de linguagem. O primeiro modelo estatístico de linguagem é de 1950, portanto já tem 75 anos, é do Shannon. Mas ao longo destes 75 anos houve muitos modelos de linguagem. O que acontece com os atuais modelos de linguagem é que eles são treinados com textos extraídos da internet e são treinados para prever as probabilidades das próximas palavras. Portanto, dado um contexto, um certo número de palavras, eles são treinados para prever quais são as próximas palavras possíveis. E desta maneira podem responder a perguntas ou seguir instruções. Não é?
De facto, isto funciona através de primeiro pegar nos tokens nas palavras e pô-las num espaço vetorial de alta dimensão, tipicamente um espaço de 1000 dimensões ou coisa assim, que preserva a semântica. Cada dimensão neste espaço de elevada dimensionalidade preserva a semântica. Uma direção, por exemplo, quer dizer gender, outra direção quer dizer tempo verbal, outra direção pode querer dizer língua, português para inglês, etc. E são estas representações, eu vou soltar são estes vetores que são operados por operações lineares e não lineares, e que depois, no fim, esta rede então prevê a probabilidade da próxima palavra. E ao prever a probabilidade da próxima palavra, podem ser usados. Por exemplo, se eu der um contexto, uma simples palavra, I, não é? E admitirmos que no conjunto de dados houve duas coisas aqui prováveis que apareceram, love or hate, não é? A partir daqui, o sistema gera frases que dependem das estatísticas que viu, não é? Por exemplo, pode ser I love cats, I love dogs, ou se for hate, não sei, pode ser I hate spicy, I hate snakes. Estão a ver que se for I hate spicy, a seguir com certeza que vem food, não é? E, portanto, estão a ver, isto é o que são um modelo de linguagem, que é basicamente um sistema probabilístico que, tendo em atenção as estatísticas que viu na internet, gera estas frases e, desta maneira, responde a perguntas ou segue instruções. É preciso nunca esquecer que estes modelos, na sua base, são probabilísticos, embora haja maneiras agora de os usar, diferentes, e, portanto, não é garantido que o que digam está correto. Não é? Aliás, nunca é garantido que o que ninguém diz está correto, mas neste caso é mais, porque são geralmente modelos probabilísticos que geram palavras de uma forma aleatória. Okay? O primeiro modelo com grande escala foi o GPT-3, saiu em 2020, foi treinado com 175, é um modelo de 175 bilhões. Eu agora vou usar os bilhões americanos, que é um bocadinho mais fácil, são 175 mil milhões de parâmetros. Foi treinado com 45 terabytes de dados, qualquer coisa como 5 mil anos se uma pessoa lesse 24 horas por dia para ler isto. Isto é um modelo que, pelos padrões de hoje, é relativamente pequeno, mas em 2000, quando saiu, não era, não é? Isto foi uma conversa que eu tive com o GPT-3 em 2020, mas vou saltar isto. O GPT-3 foi depois melhorado através de algumas técnicas que se chamam Supervised Fine-Tuning e Human Feedback Reinforcement Learning. Portanto, onde basicamente o modelo base é afinado de maneira a seguir, a responder a perguntas da maneira que um utilizador humano prefere. Portanto, há um conjunto de pessoas que são usadas para fazer o fine-tune, se quiserem, para ensinar o modelo, né? Para ensinar o modelo a comportar-se. E o resultado foi o ChatGPT, e conhecem o resultado disso. É também possível integrar imagens e texto na mesma representação interna, naquele espaço vetorial que eu referi, é possível integrar imagens e texto, e, portanto, os modernos modelos são, de facto, treinados com imagens, com texto e com outros tipos de dados, que são representados internamente da mesma maneira, e, portanto, os mesmos neurónios que são ativos quando eu vejo a imagem de um cão são os mesmos que são ativos quando há a palavra cão na entrada. O estado atual da tecnologia, estamos mais ou menos aqui, enfim, este slide já tem 3 meses e, portanto, realmente já não é o estado atual da tecnologia, mas percebem a ideia, o GPT-4 é, neste momento, as várias versões de GPT-4 são as versões, então, representam o estado da arte, mas não é o único. Temos o Claude, temos o DeepSeek, temos o Gemini e muitos outros modelos. Neste momento há cerca de 1 milhão de modelos de linguagem publicamente disponíveis que podem ser descarregados por qualquer pessoa. Os melhores destes modelos têm resultados muito bons em testes normalizados. Vocês aqui podem ver, por exemplo, as barras a ver são a fração de pessoas que fizeram este exame que tiveram pior resultado que o GPT-4, não é? Por exemplo, no Bar Exam, para a área jurídica, 90% dos examinantes tiveram um resultado pior que o GPT-4, não é? Por exemplo, aqui o GRE quantitativo, que é um exame que se faz para entrar em escolas de pós-graduação, 80% dos candidatos tiveram pior resultado que o GPT-4. E podem ver que, de maneira geral, estes sistemas fazem bastante melhor do que a esmagadora maioria dos candidatos. O que levanta várias questões ao nível do ensino, da avaliação dos alunos, etc. etc. Neste momento, os modelos, eu disse-vos que havia milhares de modelos. Isto aqui é só uma pequena lista dos que existem, ok? Podem ver que existe, se calhar estão divididos mais ou menos ao meio entre os modelos ocidentais e os modelos chineses. Mas isto dá-vos uma ideia de quão imparável é esta tendência para desenhar e criar modelos para fins específicos. A terceira área, eu vou tentar estourar aqui um bocadinho, a terceira área é a área da aprendizagem de decisões sequenciais, é quando tenho de tomar um conjunto de decisões sequenciais que me guiam por uma árvore de escolhas, como por exemplo num jogo. Há um método que se chama Reinforcement Learning, que foi
Deep Reinforcement Learning foi introduzido em 1992 e aplicado ao gamão, mas depois disto foi generalizado para o Go e para outros jogos muito mais complexos e que neste momento é usado, entre outras coisas, para afinar os modelos de linguagem. Naquela árvore que vocês viram das letras, o percurso naquela árvore é afinado com estes modelos de aprendizagem por reforço. Quando o modelo chega ao fim da frase, a frase é avaliada e o modelo é reforçado ou inibido conforme a frase seja a resposta correta ou uma resposta correta. Isto tem muitos sistemas já neste momento, não é só jogos de tabuleiro, também jogam jogos de vídeo, etc. E tem muitas aplicações, inclusive é na condução autónoma. Finalmente, os modelos de difusão. É como eu disse, é um bocadinho o processo oposto aos modelos de visão. Isto funciona da seguinte maneira: se eu corromper uma imagem, chega a uma imagem totalmente corrompida, mas eu posso também remover ruído de uma imagem. E portanto, o que eu faço quando removo o ruído de uma imagem é que vou da direita para a esquerda aqui e posso remover o ruído de uma imagem dizendo, bom, mas eu quero remover o ruído. Como vem à direita é completo ruído, não é? Mas eu sei que está aqui um cão branco. E então o sistema vai andando para a esquerda e vai removendo o ruído e aproximando-se de um cão branco, não é? E eu posso fazer isto com qualquer descrição. Por exemplo, se for a chords e playing a frame trumpet, o resultado é este. Acho que tenho aqui um exemplo. Aqui vários exemplos. Este saiu no Economist há uns tempos. Era uma pintura no estilo do Dalí. Este ganhou uma competição de pintura no Colorado. Este é uma fotografia, também ganhou um concurso internacional de fotografia, embora não seja uma fotografia, é uma coisa gerada artificialmente. E neste momento isto também é aplicável a vídeos. Portanto, eu posso gerar vídeos diretamente só com um prompt, não é? Historical footage of California during the Gold Rush e sai um vídeo, como podem ver aqui, ou um prompt um bocadinho mais complicado, uma pessoa a andar nas ruas de Tóquio. Podem ver que há aqui coisas nos vídeos, a tecnologia para vídeos ainda não está tão avançada como a tecnologia para imagens. Há coisas que não são, às vezes há perda de coerência longitudinal, há incoerências, mesmo nas imagens muitas vezes há incoerências, portanto não é uma tecnologia que esteja completamente madura, mas é uma tecnologia muito poderosa e que é utilizável e vai ser cada vez mais utilizável nos próximos anos. O que é que podemos contar a seguir? Bom, todas estas coisas devem ser vistas não como o estado final da tecnologia, mas como módulos em sistemas mais complexos. Portanto, eu posso pensar que ao usar modelos de linguagem para falar com, sei lá, ou com a web através de um motor de busca, ou com uma base de dados com informação confidencial, ou com um motor matemático como o Wolfram Alpha, eu posso basicamente dirigir-me em linguagem natural e ter resultados nas mais diversas áreas. Eu acho que tenho aqui, não tenho aqui exemplos, esta é uma sessão muito curta, mas os exemplos mostram que estes sistemas, neste momento, são capazes de fazer matemática, química, responder a perguntas sobre base de dados, perguntas sobre contabilidade, fazer balanços, etc. Tudo isso é possível fazer diretamente, não um modelo de linguagem propriamente dito, mas usando esta tecnologia que se chama Retrieval Augmented Generation, onde eu vou buscar os dados relevantes, eles são dados ao modelo e o modelo sumariza os resultados. Neste momento também estamos a explorar as relações entre as representações internas destes modelos e as representações internas nos cérebros humanos, medidas como a técnica que se chama ressonância magnética funcional, que em tempo real mede a atividade no córtex cerebral, e o que se tentava descobrir é que é possível mapear as representações internas destes modelos para as representações do cérebro humano, que levanta novas possibilidades em termos de compreensão do cérebro e também das novas arquiteturas dos modelos. Neste momento, o grande eh, desafio é criar sistemas que sejam capazes não só de usar o sistema 1, respostas rápidas e intuitivas, mas também o sistema 2, de raciocinar, não é? E há várias arquiteturas para isso, esta é uma nossa, e estes sistemas, basicamente, como o DeepSeek R1 ou como o GPT-4o ou 403, são muito capazes já de raciocinar e muito bons a resolver problemas matemáticos, a programar, etc. Existe neste momento uma grande preocupação legislativa, especialmente na Europa, com isto. Ao longo dos anos têm sido desenvolvidos alguns planos, um white paper em 2021, e saiu em particular recentemente o Artificial Intelligence Act, foi aprovado o ano passado, cerca de um ano, o Digital Markets Act, o Digital Services Act, tudo não é a única legislação, mas são legislações que basicamente se aplicam ou tentam definir níveis de risco, níveis de transparência, requisitos, etc. Portanto, é uma área muito ativa, muito intensa. A Europa, os Estados Unidos e a China não estão alinhados nisto, portanto, vamos ver
como é que isto vai funcionar, se as empresas americanas deixam de vender na Europa, se as regras europeias vão ser adotadas por outros países, são tudo questões muito boas. Face a esta aceleração cada vez mais rápida, há de facto esta questão que foi colocada pelo von Neumann em 52, que é: será que não vamos ter uma singularidade? Será que não vamos ter aqui uma situação onde os sistemas se tornem de repente tão inteligentes, uma explosão de inteligência, que se tornem pelo menos tão inteligentes como nós e eventualmente mais inteligentes? É uma boa questão, que eu acho cada vez mais difícil de responder. Se há uns anos era relativamente fácil dizer que isto são sonhos, são alucinações de pessoas muito otimistas. Eu, neste momento, já não estaria tão certo que seja essa a situação, e talvez venhamos a ter sistemas que, numa hipotética escala de inteligência, sejam vastamente mais inteligentes do que qualquer ser humano possa ser. E há muitos livros que tratam In disso. recent years, a few outspoken Estão a intellectuals, ouvir o such as áudio, Elon não é? Musk, Sam Harris, Stephen Hawking, Nick Bostrom, to name a few, have voiced genuine concerns for the rise of artificial intelligence, as brilliant minds across the globe are competing to retrace the hundreds of millions of years of evolution that resulted in the human brain. And while many experts have no doubts about machines' ability to achieve human-level intelligence at some point in the future, just as many believe it to be an impossibility. And perhaps it is. Perhaps we are incomprehensibly complex in such a way that we cannot do what nature has done to us. Then again, if random mutations can lead to intelligence, how hard can it be? Então, se quiserem ler mais sobre isto, há felizmente muita literatura. Este livro do Bostrom é um clássico sobre os riscos ou a possibilidade de uma superinteligência. Este do Kurzweil sobre a singularidade. Muitos livros sobre o impacto económico. O The Master Algorithm do Pedro Domingo é um clássico sobre a área de Machine Learning. E na fila de baixo estão 4 livros que eu escrevi, dos quais o mais recente é a Inteligência Artificial Generativa. Pelo menos por mais um mês ou dois vai estar relativamente atual. E provavelmente daqui a 6 meses ou um ano já não vai Uhum. estar. Muito obrigado pela vossa Muito atenção. bem, Lino. Então vamos então passar agora à discussão. Como disse, temos aqui pessoas. O Lino pode partilhar a apresentação, né? Para depois partilhar com o grupo, né? Depois Sim. manda-me isso. Muito bem. Ora, temos aqui o Paulo Dimas, que esteve na apresentação do livro e é um conhecido entusiasta destes temas. Paulo, quer fazer um breve, eu agradecia que fosse breve para darmos a oportunidade a várias pessoas comentarem ou colocar alguma questão para Lino Oliveira? Sim, não, eu como estive na apresentação do livro e li o livro, portanto só tenho, enfim, a elogiar a capacidade que o Arlindo tem de transformar estes assuntos complexos em algo muito acessível e até às vezes fascinante de descobrir. Eu aprendi imenso com o livro. E pronto, até ensina como é que se faz um modelo transformador, que é aquele paradigma que de facto introduziu toda esta transformação que estamos a viver com o ChatGPT. A minha questão, Orlind, seria uma questão mais relacionada com aquilo que aparentemente é um patamar a que se atingiu agora. Portanto, nós sabemos há cerca de 2 semanas que a OpenAI decidiu mudar o nome do GPT-5 para GPT 4.5, porque, pelos vistos, já não consegue avançar mais com o paradigma atual. Portanto, a minha pergunta seria se de facto atingimos esse patamar, e se esse patamar está relacionado com a questão dos dados, se estamos a esgotar os dados, se de facto os dados, como o Ilya Sutskever diz, é o novo petróleo, não é? E esgotando-se os dados, não conseguimos fazer avanços como se esperava pela OpenAI. Muito bem. Pois, Ali, como sabes, essa questão dos dados, já não temos mais dados para treinar modelos ainda mais complexos. Uhum. De facto, sempre se adivinhou que haveria um patamar a algures, a única dúvida é quando é que se chegava ao patamar. E, portanto, pela via única dos dados, eu acho de facto que provavelmente não estamos assim tão longe do patamar, e o caso que referiste da OpenAI é um caso concreto. Agora, o que acontece é que continua a haver desenvolvimentos muito significativos em outras linhas, não é? Que não é simplesmente na linha do scale-up. Os resultados da DeepSeek com o R1 mostram que há abordagens mais baratas para conseguir o mesmo nível de desempenho, e em particular estes modelos que fazem raciocínio, como o DeepSeek R1 ou o OpenAI ou o GPT-4o ou o Gemini Flash, mostram que epá, a ideia de usar o sistema 1 e o sistema 2
quer dizer, estes temas, eu realmente também não estou nada preocupado com isso do ponto de vista da evolução, quer dizer, porque estes temas sabem muito mais do que eu alguma vez teria possibilidade de saber. Eles leram tudo sobre buracos negros, pá, sobre células Uhum. estaminais, sobre, quer dizer, eles realmente não precisam mais de informação. Eles o que precisavam era de usar aquela informação de uma maneira mais inteligente, ou de poder raciocinar sobre ela, para de evitar alucinar, de saberem o que sabem e o que não sabem, conseguirem pensar no sistema 1 e no sistema 2. E todas estas coisas que eu referi são áreas muito ativas de investigação e, como bem sabes, têm tido evoluções muito rápidas. Quer dizer, a capacidade de raciocinar do DeepSeek R1, para mim, é absolutamente impressionante. Em problemas matemáticos e em problemas de programação é impressionante, mas eu testei com outros problemas que não são nem matemáticos nem de programação. Pá, e eu acho que ele raciocina melhor, seguramente, do que 99% das pessoas que eu conheço, e é para não pôr o número mais alto. Portanto, é tão inteligente como um ser humano? Não, porque o ser humano tem muitas outras componentes e que isto ainda não está afinado, mas que eu vejo estes temas a avançar muito rapidamente com esta capacidade de raciocínio, com a análise de uncertainty analysis, ou seja, saberem o que sabem, saberem o que não sabem. A ligação via Retrieval Augmented Generation a conhecimento concreto que é usado para depois informar o modelo para responder a perguntas concretas, seja sobre legislação, seja sobre uma coisa médica, etc. Portanto, todas essas vias alternativas eu acho que o Paulo está a perguntar isto só para eu ter a oportunidade de dar esta resposta, porque o Paulo sabe exatamente todas estas coisas, o Paulo sabe exatamente todas estas coisas que eu estou a Não, falar, não. né? Sobre esta questão dos dados não tínhamos ainda falado. Sobre os É, 15 trilhões de tokens, não é? Pronto. Se de é facto verdade. está-se a esgotar essa fonte e Estamos, agora. quer dizer, a fonte ainda há por aí muitos dados nas bases de dados pessoais, mas eu francamente acho que a questão nem é essa, quer dizer, eu acho que estes temas já leram, portanto, o DeepSeek, eu fiz as contas, se uma pessoa fosse ler todos os dados que foram usados para treinar o DeepSeek, que é a única que a gente conhece, porque os outros gajos, como sabes, não divulgam, seriam 100 mil anos de leitura 24 horas por dia. Pá, eu não vou ler coisas durante 100 mil anos a 24 horas por dia, portanto, o sistema já leu muito mais do que seria necessário. Agora, o que é preciso é usar essa informação toda que está lá de maneira inteligente. E acho que é isso que estamos a fazer, pá, com os Reasoning Models, com o RAG, de uma maneira mais trivial, com os modelos pá, que pensam sistema 1 e sistema 2, que é uma coisa muito relacionada com o Reasoning, e eu acho que as evoluções são muito rápidas. Eu nesse aspecto, não estou a ver isto nada a estagnar. Pá, eu podia falar aqui dos testes que eu fiz com o DeepSeek R1, que são absolutamente impressionantes. Em Muito bem, alguns nós temos aqui Ana Paula Barros, que está em Macau, e portanto, coitada, teve que esperar este tempo todo para nos ouvir. Epá, Ana isso é Paula, que é mau, isso é uma hora para exatamente. ingrata em Eu sei Macau. que, eu sei que o Alindo, com alguma cuidado, também vai a Macau. Ana Paula, queres colocar uma questão ao professor Alindo Oliveira? Algum comentário? Ana Paula, não sei se está a ouvir. Às vezes as comunicações não. não... Muito obrigada, boa noite. Muito bem, muito bem. Muito obrigada, professor, boa noite. É um tema fantástico, de facto, estamos todos a aprender muito. Hum, eu ficava por aqui, na verdade, só mesmo agradecer-lhe, porque, na verdade, hoje não tenho, na verdade, nenhuma questão Muito assim, bem. para colocar. Sim, senhor. Muito obrigada. João Moutinho, muito bem, mas de qualquer forma foi bom também termos este contacto para mostrar como o mundo funciona em rede, né? João Moutinho, quer colocar aqui uma questão? Força. Olá, viva. Muito boa tarde a todos e os meus parabéns mais uma vez tanto ao Jaime por organizar este evento e esta partilha de conhecimento e ao professor Arlindo pela brilhante apresentação, sempre inspiradora e sempre muito clara. Portanto, eu tinha duas questões, quase também um pouco, que se não me engano também vão motivar se calhar outras discussões. Uma tem a ver com a energia. Será que há energia no mundo suficiente, tendo em conta o consumo energético e o custo elétrico, não é? De todas essas solicitações e todo este poder computacional, não só do ponto de vista do cálculo de respostas, mas também daquilo que é a exigência que pode haver a nível de consumo mundial. Nós sabemos que apenas uma pequena franja da população está a usar este tipo de serviços, e se com uma utilização generalizada, se há energia suficiente no mundo, sem falar da questão da sustentabilidade ambiental, porque acho que é acessória, não é? Porque está relacionada com a Diz-me uma produção. coisa, para a ação da energia do mundo é que tu achas que é usada pelos modelos de inteligência artificial? É, é uma boa questão. Portanto, eu sei que o consumo é elevadíssimo,
não é? Sim, diz-me Porque o no número, diz-me treino o dos número. modelos, Quanto é que é? 10%, 20%, 50%? Exato. pois eu não tenho, se calhar falho em ter essa sensibilidade, mas posso arriscar um número correndo o risco de ser muito Não ao lado. arrisca. Mas eu diria que alguma coisa tipo, neste momento, com a utilização que temos atualmente, com os modelos que estão treinados, qualquer coisa talvez como 5% a nível do treino e da utilização atual. Estarei muito Não, longe da não, realidade? é bastante abaixo de 1%. Né? Bastante Ah, abaixo ok. de 1%. Portanto, todo o digital, todos os telemóveis, todas as torres, tudo está abaixo dos 2%. E a IA é uma pequena fração disso. Portanto, embora esse problema tenha sido muito falado, como sabes, é muito mediático, é a questão das centrais nucleares nos Estados Unidos, pá, mas realmente é mais uma questão mediática do que um problema real hoje. Agora tu dizes, bom, está bem, mas nem toda a gente usa isto e, portanto, quando toda a gente usar, pá, em vez de ser 0,5%, vai ser 5%. E Certo, 5% já é muito. Primeiro, não é nada certo. óbvio que isso vai acontecer. Os sistemas estão a ficar cada vez mais eficientes, estão a ficar, pá, a DeepSeek agora mostrou que em vez de precisares de 100 milhões de dólares, só precisares de 6 milhões para treinar um modelo. Uhum. Os CPUs, GPUs, eu francamente, eu preocupa muito mais para que todo o mundo subdesenvolvido venha a usar carros e barcos e o Certo, diabo 7 do que venham a usar o ChatGPT. Porque eu, para ficar em casa e usar o ChatGPT, gasto, pá, não sei, 1 centésimo de um quilowatt-hora, e se meter no carro e vier aqui, pá, gasto 20 kWh. Portanto, eu acho que, de facto, pá, há aí uma visão. Portanto, a fração de energia que é usada por todo o digital é uma fração muito baixa. Tudo o que a gente puder poupar, pá, por exemplo, só para teres uma ideia, fazer cimento gasta 8% da energia do mundo. certo, certo, certo. Pá, Concordo. portanto, o problema está um bocadinho empolado, e eu acho que é um problema. O problema existe, mas acho que é um problema. Há outros problemas que são para mim tão mais sérios que esse, francamente, não me tira muito a sono. Se calhar é aquilo que eu ia colocar também, que tem a ver com a confiabilidade da informação. Neste momento sabemos que estes modelos são treinados pela prevalência da informação nos dados que os treinam e nem sabemos que a quantidade muitas vezes leva à qualidade, ou seja, ou àquilo que é mais verdade, não é? Portanto, isso é um problema que já temos na internet há muito tempo e que pode ser agravado pelo treino destes modelos que usam estes dados disponíveis e abertos na internet. E sabemos que, portanto, os deepfakes são também aquilo que é uma das coisas que preocupa muitas pessoas, não só do ponto de vista de geração de imagens ou de vídeos, mas também naquilo que é as respostas que são dadas por estes modelos É e que são verdade. muitas vezes É o verdade, mas autoconsenso. esse problema não é novo, não é? Portanto, a qualidade da informação na internet já existe, que a gente já há muita Sim, informação falsa. Agora, o que acontece com estes modelos é que às vezes eles falam com grande certeza e confiança e coisas muito bem escritas de coisas que são completamente exatamente. falsas ou inventadas. Portanto, este problema existe. Eu acho que todos nós temos de ter noção o que é usar um modelo probabilístico e o que é usar um outro sistema, um motor de busca, Credível. ou uma exceção para os dados, são coisas diferentes, mas também é preciso dizer que a investigação está a avançar muito pá, em várias áreas. Não é? Por exemplo, há muitas coisas que tu consegues, por exemplo, reduzir as alucinações via Retrieval Augmented Generation, vais buscar fontes fiáveis e depois usas as fontes fiáveis para gerar. É claro que se as fontes fiáveis não forem fiáveis, não resolve o problema, mas isso é um problema, não é realmente da IA. A segunda maneira é, pá, esses sistemas também podem fazer estimativa de incerteza, portanto, uncertainty estimation, há muito trabalho feito aí Sim, portanto, também reduz isso, embora é um problema que claramente existe. Finalmente, pá, existem muitas técnicas agora, como self-verification, onde o próprio modelo consegue verificar a sua saída e dar uma estimativa da qualidade da saída. E esses sistemas estão a ser usados pá, de maneira muito eficaz para melhorar o output dos modelos. Portanto, eu acho que tu tens razão, acho que o problema existe, especialmente quando as pessoas passam ingênuas ou desconhecedoras e podem acreditar em coisas que não são verdade. Não acho que o problema seja particularmente novo, quer dizer, e se calhar estou mais preocupado pá, com a desinformação causada por seres humanos que usem estas ferramentas para sim. desinformar, do que propriamente pela falta de qualidade das ferramentas, que também é um problema, mas que, a meu ver, quer dizer, quando eu vejo o que se passa nos Estados Unidos, quando eu vejo o que se passou no Brexit, estou muito mais preocupado com a desinformação causada pelos seres humanos do que propriamente pelas limitações dos modelos de IA, que existem, que existem. Muito bem. Nós vamos ter, como eu disse, o professor Tibali na próxima Obrigado. semana nas Galveias, mas ele está aqui connosco. Quer fazer algum comentário rápido, alguma questão ao Orlindo? Professor Tibali. Sim, eu gostava até de fazer ligação ao que eu me proponho fazer para a semana. É, Orlando, isto
quando nós nos situamos no contexto do nosso país e no momento, no intervalo de tempo onde nós estamos vivos, neste momento, hum, uma coisa que é interessante nesta tecnologia, como é em todas as outras, é em que forma é que o nosso povo, as nossas organizações, podem tirar partido concreto Uhum. da tecnologia que hoje existem para criar mais riqueza e bem-estar no nosso país, em concreto. Porque nós falamos muito destas coisas que são impressionantes, deixam toda a malta tipo shock and awe, como os americanos dizem, não é? Mas é interessante tentar perceber como é que, na prática, nas nossas atividades económicas diversas e sociais e políticas e culturais, etc., nós podemos hoje começar a tirar partido disto, o que implica duas coisas. Uma, saber problematizar que tipo de situações é que nesses contextos são passíveis de melhoria com estas tecnologias e ter pessoas qualificadas para poder lidar com estes modelos e trazer essa mais-valia. O que é que tu pensas disso? Muito bem. Epá, eu acho que, é uma excelente questão. Eu acho que a tecnologia tem um genuíno potencial para aumentar muito a produtividade das organizações e, em particular, de Portugal. Epá, há umas estimativas da Google de 20 mil milhões no PIB português, mas eu até desconfio para que eventualmente será mais. Agora, como é que isso acontece? Epá, nós sempre estamos a ver vários projetos para com o Ministério da Coesão e com o Ministério da Moderação Administrativa, por exemplo, pá, de avaliação automática ou semi-automática, porque tem sempre uma pessoa envolvida, pá, do fundo ambiental, pá, que tem ganhos de eficiência da ordem dos 80%. Portanto, uma pessoa só, pá, faz o trabalho de 5 com este sistema que nós demoramos 2 meses a desenvolver e pôr a funcionar no fundo ambiental. Eu acho que estas abordagens, basicamente, para aquilo avalia uma candidatura e diz, vai, está conforme, está conforme, está conforme, há aqui uma discrepância, a pessoa olha, há ou não há. Pá, não sei se vocês têm noção, mas há 70 mil candidaturas por avaliar do Fundo Ambiental, não conseguimos executar os resultados do PRR porque há 70 mil, acho que há 70 milhões de financiamento por executar só aí. Isto que nós temos para o Fundamental, que nós temos para o Compete, pode-se fazer em dezenas, centenas de aplicações no governo, no Estado e também nas empresas. Agora, é fácil de fazer? Não, não é nada fácil. Acho que é muito complicado. E acho que o maior obstáculo não é tecnológico. Não é que os modelos não consigam fazer. Não é que os modelos não te consigam olhar para uma fatura ou para um certificado energético e dizer se aquilo está de acordo com as regras do programa ou o que for. O problema é que os nossos processos estão tão mal montados, estão tão pouco estruturados. Pá, os AIs, para lhe chamar assim, ainda não conseguem entrar e substituir uma pessoa que pega no telefone para fazer um telefonema e que vai ali ao gabinete ao lado pedir para lhe fazerem, sei lá o que, uma fotocópia ou o que for. Portanto, nós tínhamos que ter processos muito mais estruturados. E, lamentavelmente, não temos. Portanto, o meu otimismo relativamente e a outra coisa é, e precisávamos ter um processo, uma visão para onde é que eu quero estar daqui a 2 ou 3 anos e não onde é que eu quero estar daqui a 15 dias. Mas todos os políticos que eu tenho falado estão especialmente preocupados para onde é que eu vou estar daqui a 15 dias ou daqui a um mês. E não onde é que eu vou estar daqui a 3 anos. E, portanto, eu acho que daqui a 3 anos vamos estar mais ou menos onde estamos hoje, com mais umas melhorias. Porque era preciso uma intervenção estruturada, ao nível dos processos, ao nível da documentação dos processos, da estruturação dos processos, identificar onde é que há ganhos significativos de produtividade que são possíveis, e depois contratar empresas, institutos, o que fosse, para fazer essas melhorias. Fazer Muito em bem. cima do joelho, não é? Que é improvisar, que é a nossa especialidade. Eu acho que vai demorar muito. Acho que vamos ter alguns ganhos de produtividade, mas vão ser relativamente menores. Mas acho que não é culpa, não é limitação da tecnologia. Estou francamente nisso. É a limitação das organizações em adotar a tecnologia. Bem, nós temos aqui também connosco o Mário Franco, que é um conhecido e entusiasta das questões da internet e em particular da educação. Ó Mário, queres colocar aqui alguma questão ao Eh, Adelino? Mas muito brevemente, também, por favor. Primeiro, agradecer a intervenção, a excelente apresentação. Eu tinha aqui duas ou três questões que foram sendo suscitadas a partir da apresentação e que creio ser interessante ouvir o professor sobre isto. A primeira questão tem a ver com a questão dos dados. Eh, eu creio que uma das razões, aliás, foi abordada na apresentação,
que permitiu este desenvolvimento atual foi o facto de nos últimos 20 ou 30 anos ter havido um progresso muito grande na digitalização dos documentos e dos dados, de certa maneira. Da sociedade em geral, não é? Toda a Da gente sociedade concorda em geral, da sociedade em geral. Agora, o que me preocupa a esse nível, e talvez isso seja um caminho para resolver o problema da falta de dados, é que esse processo de digitalização continua em curso, nomeadamente nos países menos desenvolvidos. E isso para mim tem duas questões. Uma é, ele vai gerar muitos dados que não estão conhecidos no mundo digital, porque esses processos estão todos com faltas de digitalização, mas por outro lado também vai permitir, e aí era mais a minha questão, vai permitir, de certa maneira, afinar os sistemas de inteligência artificial para uma nova realidade e permitir inclusivamente estar mais próximos, penso eu, dessas outras realidades que no fundo não são conhecidas porque não há bases de dados em quantidades suficientes para alimentar algoritmos que no fundo acabam por ter sido treinados com documentação anglo-saxónica essencialmente. Portanto, eu gostava de ouvir sobre essa visão, como é que essa evolução da digitalização de dados noutras geografias pode conduzir a um outro tipo de evolução na inteligência artificial mais diretamente com outros problemas de outros povos. A outra questão tem mais a ver com a questão da educação e com a questão da estratégia nacional. Eu sou muito a favor da evolução tecnológica e sou um entusiasta dessa evolução, mas creio que há um elemento sempre muito importante que é preciso ter em consideração, que é a inclusividade. Ou seja, muitas vezes estes desenvolvimentos tecnológicos em países como Portugal ficam muito ao nível universitário, ao nível académico, ao nível técnico, e há pouca preocupação por incluir por exemplo, educação para a inteligência artificial, literacia da inteligência artificial, eu tenho estado envolvido em projetos da Unesco nesse campo, nomeadamente um documento que é o quadro de competências para professores em AI, o quadro de competências em alunos, etc. Ou seja, como é que vê do seu ponto de vista, do seu ponto de análise, essa preocupação por expandir, digamos, a literacia na inteligência artificial a um nível mais geral da sociedade e não ficarmos só pelas grandes empresas, pelas grandes questões tecnológicas e descer um pouco à realidade, à cultura nacional, tecnológica e nomeadamente social, a esse nível. Eram estes dois temas. Muito obrigado. O primeiro tema tem a ver com o enviesamento dos dados para a cultura anglo-saxónica, que é um facto, é real. A internet, a própria internet é muito virada para o inglês, mas tem muitos dados em outras línguas, não é? Quer dizer, a China tem modelos em chinês, claro, que são tão bons como os ocidentais, não é? E mesmo o português não é muito mau, embora, para dizer a verdade, o português é mais brasileiro do que o português e é uma das razões para se fazer um LLM em Portugal. Eu quando falo a digitalização, quer dizer, digitalizar não estamos a falar em papel e digitalizar, não é? Estamos a falar em processos que passam a ter na internet, etc. Eu acho que esses processos vão gerar alguns dados, mas a maior parte dos dados vão ficar escondidos atrás de bases de dados e não vão ser acessíveis, portanto, eles não vão resolver o problema dos dados. O que é possível resolver de alguma maneira, e está a ser feito, por exemplo, o LLM foi um LLM foi feito por investigadores de vários sítios, incluindo aqui do técnico, com línguas europeias, e, portanto, tentam combater esse enviesamento a favor das línguas anglo-saxónicas com dados mais equilibrados, e isso tem dado bons resultados. Portanto, apesar de tudo, embora não haja tantos dados noutras línguas, há muitos dados e, portanto, os dados podem ser usados para isso. Agora, há línguas que têm poucos dados, não é? São as chamadas low resource languages, essas é outro problema. Agora, aí beneficiamos de uma coisa muito interessante, aquele mapeamento no espaço de embeddings que eu falei. O sistema pode usar coisas que aprendeu em inglês para falar em hindi, por exemplo, ou para falar numa língua, ou para falar em mirandês, para dar um exemplo. Portanto, grande parte do conhecimento que é adquirido em inglês pode ser usado para falar em mirandês, porque há um mapeamento entre os conceitos. Não tão bom como se os dados fossem treinados em mirandês, é preciso dizer. Mas mesmo assim, fala mirandês de certeza muito melhor que eu. Experimento falar com o sistema mirandês, eu não sei o que é que vai acontecer, mas adivinho que seguramente melhor que eu falo. E, portanto, o problema existe, é real,
mas tem soluções. E acho que, quer dizer, quase todos os países europeus estão a fazer LLMs locais, a Espanha, a Itália, a França, justamente para atacar essa questão e para combater um bocadinho a hegemonia do inglês, que também não é um problema só da inteligência artificial, é um problema geral, não é? Quer dizer, eu não sei se alguém é capaz de me dizer qual é o país da União Europeia cuja língua oficial é o inglês. Boa pergunta. É só a Irlanda, Que é a parece única eu. língua que é falada em Bruxelas, já agora. Alguém sabe dizer qual é o país da União Europeia cuja língua oficial é Irlanda? o inglês? Irlanda? Não, não. Eu acho que a Diga, Irlanda diga, fala diga. bastante inglês. Não, não. A língua oficial da Irlanda é o gaélico. É? A língua oficial da Irlanda na União Europeia é o gaélico. Mas, professor, eu estava mais a pensar não só nas línguas, mas nas próprias culturas. Por exemplo, o treino dos jornais de países árabes, de países Claro, africanos. claro, Não estava a claro, pensar só claro. na questão linguística, Claro. na Sim, Não, questão mas esse mesmo. problema existe, esse problema existe. E por isso é que o Amália, uma das razões para o Amália foi justamente essa, uma maior sensibilidade às questões culturais portuguesas, e parece boa razão. O problema existe, mas enfim, há de ser atacado, não é? Agora, dificilmente vamos combater a hegemonia do inglês e do chinês, não é? Portanto, quer dizer, há tantos recursos em inglês e tantos recursos em mandarim que dificilmente vamos combater essa hegemonia, mas é a vida. Relativamente à questão do tecnológico, do technical, do divide, não é? Bom, esse problema existe, é um problema sério, mas é menos grave com a inteligência artificial do que com as outras tecnologias, sabe? Porque é mais difícil usar um Excel, um PowerPoint, do que usar o ChatGPT. O ChatGPT só precisa de saber escrever. E, portanto, eu acho que estas tecnologias, ao permitirem a interação em língua natural, em língua falada, ao serem extremamente intuitivos, as interfaces são extremamente simples, de facto, contribuem para democratizar. Há um problema geracional, não é? E, por exemplo, eu sei que neste momento todos os jovens do técnico usam o ChatGPT, sem exceção, e desconfio que é o mesmo nas outras universidades. E, obviamente, as pessoas da minha idade, deve ser uma fração relativamente pequena. Mas eu acho que, apesar de tudo, o bloqueio de entrada, o obstáculo de entrada, é menor na IA do que noutras tecnologias, não é? Porque estas tecnologias são muito mais acessíveis pela sua natureza e não tardará muito até que podemos falar com eles diretamente em português e responder em português. Aliás, já existem interfaces dessas. Podemos desenhar uma coisa à mão e pedir para ele faz-me este desenho em PowerPoint. E, portanto, a interface é tão mais simples que eu acho que esta tecnologia até contribuirá para democratizar o acesso à tecnologia. Agora, se a dificuldade for tão grande que a pessoa não tem acesso a um computador, não tem acesso à internet, não tem acesso, mas esse problema também não é novo, não é? Já existe agora e já existe agora. Portanto, eu acho que a tendência, francamente, é para a IA democratizar o acesso à tecnologia. Muito bem, nós temos aqui o Rogério Carapuça. Rogério, quer colocar alguma questão também, aproveitando a sua presença? Obrigado, Jaime. Olá, Arlindo. Olá. Obrigado pelo teu toque. Eu talvez perguntasse uma coisa que talvez esteja na cabeça de muitos dos que estão aqui a assistir, que é o que é que o DeepSeek fez de tão diferente no R1 para conseguir uma otimização tão grande ao nível do hardware que é necessário para o pré-training? Talvez seja uma questão. Sim. Muito Essa história não foi muito bem contada. Portanto, saiu um relatório, o DeepSeek V3, que não tem reasoning, saiu em dezembro, saiu 28 de dezembro, saiu um technical report. Foi nesse technical report, nesse artigo, que os gajos descreveram o custo do treino em 5,6 milhões de euros. Em dezembro não aconteceu nada nos mercados, ok? Só quando saiu o relatório do DeepSeek R1, que é um modelo de raciocínio, é que os mercados, pá, na sua imensa racionalidade, cracharam é um bocadinho exagerado, mas pronto, tiveram ali um baquezinho, não é? E em particular a Nvidia. Mas o resultado revolucionário, do ponto de vista financeiro, estava no relatório do V3, que saiu em dezembro. Portanto, realmente estava toda a gente a dormir. Esse é o primeiro ponto. A única explicação para este estranho estado de coisas é que, pá, coisas como o V3 há muitos, quer dizer, há muitos modelos desse nível. Quando saiu o R1, a DeepSeek mostrou que não só é capaz de fazer state-of-the-art models, como também consegue fazer state-of-the-art reasoning models. E pode ter sido isso para que espantou um bocadinho os mercados. Respondendo à tua pergunta, pá, a DeepSeek não fez nada de particularmente revolucionário. Usou um conjunto de técnicas que todas juntas foram bastante mais eficientes. É preciso ter aqui uma ressalva. O que eles dizem é que gastaram 5,6 milhões de dólares a treinar aquele modelo. Não dizem que só gastaram 5,56 milhões de dólares na empresa. A empresa deve ter gasto centenas de milhões de dólares, com todas as pessoas que contratou, com todos os modelos que gerou antes deste, com todas as experiências que não deram resultados, etc. Portanto, por outro lado, se fizermos, portanto, provavelmente a empresa já queimou centenas de milhões, se não bilhões de dólares.
Mas por este padrão, a OpenAI também já queimou dezenas de bilhões de dólares. Portanto, apesar de tudo, há aqui uma evolução significativa. Pá, posso só dizer rapidamente, portanto, eles usaram um modelo que é uma Mixture of Experts, portanto, o modelo em si está partido em experts e, portanto, só uma fração do modelo é que funciona para cada query. Usaram floating point com uma precisão mais baixa, portanto, usaram FP8 e FP, portanto, só com 8 bits, modelos de 8 bits de precisão. Fizeram multi-token prediction, conseguiram pôr a funcionar multi-token prediction, que é uma coisa que já era conhecida, que é preverem não só a próxima palavra, mas mais duas de cada vez, neste caso, e que era uma coisa que era muito instável, os gajos fizeram funcionar. Portanto, eles basicamente andaram à pesca para otimizações e fizeram aquilo muito bem, foi um excelente trabalho de engenharia. Não há ali nada realmente, acho eu, não sei se o Paulo me pode ajudar aqui, que ninguém conhecesse. Agora, que eles combinaram tudo aquilo e aquilo funciona bem e funciona bem, aparentemente no trade, a dar por bom que eu dou os 5,6 milhões que eles gastaram, 6 milhões, digamos, e funciona bem na inferência, onde eles também são muito mais rápidos. Paulo, não sei se consegues acrescentar aqui alguma coisa. Não, há só eles conseguiram também, que é uma das maiores ironias desta história toda, que em resultado das sanções dos Estados Unidos, que impedia a China, que impede a China de usar as placas H100, portanto eles fizeram com placas H800, que tinham uma limitação de bandwidth na interconectividade entre as GPUs, e eles conseguiram criar um algoritmo que permite compensar essa limitação de bandwidth. Portanto, digamos que as sanções americanas ajudaram a China a criar digamos, um novo modelo, a ser mais criativa, não é? E, portanto, essa parte acho que foi deliciosa aqui na história. Portanto, o DeepSeek ultrapassou o Elon Musk no leaderboard da Chatbot Arena como o terceiro melhor modelo a seguir à Google e à OpenAI. Já agora, só para clarificar isto que o Paulo disse, que eu tinha esquecido, portanto, as H800 passam uma versão degraded das H100s com uma limitação na largura de banda e, portanto, eles também conseguiram paralisar o treino de maneira a estarem menos dependentes de uma largura de banda elevada e, portanto, conseguiram usar os H800 de uma maneira mais eficiente do que os legisladores americanos tinham pensado. Também houve algum engenho aí. Mas, novamente, não é nada que outras pessoas não pudessem fazer. O Jorge Fortes tinha colocado aqui uma questão. Jorge Fortes tinha colocado aqui uma questão no chat, mas Jorge, se quiseres colocar a questão diretamente, uma coisa rápida, agradecia também. Jorge, não sei se está a ouvir. Muito bem. Estamos aqui com problemas de comunicação. Então eu passava aqui, já que estamos a falar da China, temos aqui a Fernanda Iel, que é uma grande especialista nos temas da China e uma grande entusiasta dos temas da China. Fernanda, aproveitando aqui esta dimensão da China, quer colocar alguma questão? Ou Orlindo, ou algum comentário? Não, Jaime, obrigada pela organização e parabéns ao professor Arlindo Oliveira pela excelente apresentação. Mas eu realmente sei muito mais da China do que inteligência artificial. Eu estava aqui a pensar numa questão que nós não podemos pretender que a população seja toda talentosa e conhecedora deste tipo de tecnologia. Agora, o que temos que nos preocupar, e já foi aqui, alguém já mencionou isso, é como é que nos tornamos utilizadores. Nomeadamente, por exemplo, o professor Arlindo Oliveira falou em duas áreas. Uma, medicina, que eu já percebi, porque já tenho feito vários exemplos em que vejo o relatório a ser feito ao mesmo tempo que o aparelho está a mexer. Mas, por exemplo, no marketing, também falou no marketing. Eu fui professora de marketing durante muitos anos, de administração e marketing. O que é que eu, como professora de marketing, o que é que posso dizer aos alunos que eles podem fazer? Por exemplo, na relação com a neurociência, que é uma das coisas mais complexas e que hoje em dia o marketing é muito baseado nesse conhecimento. Como é que se pode articular isto? Como é que uma pessoa leiga, de repente, diz assim, ok, eu tenho este instrumento e vou utilizá-lo desta maneira? A minha questão é muito nessa linha. Muito bem. Sim, senhor. Pois, eu não sei praticamente nada de marketing, portanto, não posso ajudar muito, mas o que eu sei é que há muitas aplicações em marketing onde mais sistemas de IA são usados para gerar conteúdos adaptados a um segmento muito pequeno, não é? Que é uma coisa difícil de fazer em marketing, que é uma segmentação muito fina, ou mesmo individual. Portanto, neste momento há muita gente a fazer campanhas individualizadas, tendo aos perfis de cada pessoa é feita uma campanha individualizada.
E neste momento é possível fazer isso com imagens, com vídeos, com coisas de maneira muito eficaz e sei que há muitas pessoas a usar. Eu pessoalmente não tenho experiência nisso e não consigo indicar, mas, mas, mas conheço pessoas que estão a usar isso e que dizem que é muito eficaz no aumento de escala. É basicamente um marketing completamente personalizado, que até agora era impossível, mas que agora é perfeitamente possível. Muito bem, falando na saúde, nós temos aqui a Filipa Fisch, que é uma pessoa que tem feito um grande trabalho na área de inovação tecnológica na saúde. Filipa, quer colocar alguma questão, algum comentário em relação ao que foi dito aqui pelo professor Lino Oliveira? Olá, boa tarde, Jaime, e boa tarde a todos. Peço desculpa, não consigo neste momento ligar a câmara, estou no carro. Muito bem. Eu não tive de início, mas agradecer a disponibilidade e os parabéns ao professor Arlindo Oliveira pela exposição. O tema da saúde é sempre um tema que vem e que o grande potencial que tem a tecnologia, nomeadamente a inteligência artificial, e como noutros setores de atividade, nomeadamente também na educação, acho que é um desafio grande, mas como é que vê a implementação efetiva ou quais são os aceleradores ou o que é que vemos hoje em dia que não nos permite avançar em diferentes áreas, nomeadamente na medicina, em que sabemos que há um potencial muito grande, já se começa a ver algumas aplicações, mas ainda muito sempre numa escala piloto e que demoram a tomar escala e que, enfim, depois todos nós temos o sofrimento, entre aspas, de não conseguir ter melhores prestações de cuidados ou não podermos ser nós próprios também olhar um pouco mais e ter mais este autocuidado. Portanto, um bocadinho olhar como é que vê a sociedade e como é que pensamos, quer ao nível da saúde, quer ao nível das empresas, como é que adotamos estas novas ferramentas, porque é claramente um desafio para as novas gerações, para a sociedade e para as diferentes indústrias. Portanto, um bocadinho nesta lógica de implementação dentro da sociedade. Muito obrigada. Não, eu acho que a área da saúde sofre, por um lado, do problema que eu já referi, portanto, os processos não estão estruturados de maneira, em muitos casos, de maneira a beneficiarem facilmente desta tecnologia, portanto, processos mal estruturados são logo uma dificuldade, porque exigem muita intervenção humana, muita componente manual, muitas exceções, etc, etc. Esse é um problema global e transversal a todas as áreas. No caso da saúde, ainda tem mais um problema que eu também acho que é razoavelmente complicado de resolver e que vai seguramente atrasar a utilização em cima das outras coisas, que é uma área onde a responsabilidade é muito grande, não é? Portanto, um erro num diagnóstico, ainda que eventualmente não seja mais frequente que um diagnóstico humano, mas imaginem um erro de uma pessoa que morre por um diagnóstico feito num sistema de IA, sei lá, num sistema, num Saúde 24 ou coisa assim, que faz um diagnóstico errado. Imaginem que uma pessoa morre e que isso venha a saber, portanto é uma responsabilidade que poucas pessoas estarão disponíveis, mesmo que eventualmente salvem pessoas, não é? Mas, portanto, nós somos excepcionalmente sensíveis aos erros, não é? E aos erros dos sistemas de IA. Basta dizer que a IA já poupou imensas vidas nos carros com os apoios que têm, à travagem, à distância de carros, a lenha, acordar as pessoas, etc. Mas sempre que há um acidente num carro autónomo, vem em todos os jornais do mundo, não é? Portanto, a nossa sensibilidade às questões da IA não é simétrica. Portanto, aquilo até pode salvar muitas vidas, mas cada uma que se perde, tem um foco completo. Na saúde, esse problema tem um. E depois, a outra coisa que está relacionada com isto portanto, há protocolos médicos que são seguidos e que garantem, digamos, de alguma maneira, a salvaguarda dos procedimentos médicos, e estes protocolos demoram muito tempo a aumentar, a alterar. Muitos deles são baseados em RCTs, em Randomized Control Trials e em outros tipos de testes, e estes testes vão ser dificílimos de fazer em muitas aplicações de IA. E, portanto, eu antevejo uma entrada relativamente lenta, ou mesmo muito lenta na saúde, exceto em áreas onde os ganhos são relativamente grandes e os riscos relativamente baixos. Por exemplo, a transcrição de consultas, apesar de ter alguns riscos, tem um bocado menos riscos do que, de qualquer maneira, os médicos já fazem a transcrição tão má agora que dificilmente o sistema de IA vai ser pior, não é? E, portanto, há áreas onde eventualmente os ganhos são de tal forma visíveis e óbvios que o risco será aceitável, mas eu acho que em muitos casos, diagnóstico, recomendação de tratamentos, recomendação de procedimentos, acho que vai demorar imenso. Agora, na parte em que for só auxiliar o médico, em que o médico é que tem a responsabilidade final, isso, apesar de tudo, estamos a ver. Os sistemas de imagem agora já vêm com sistemas de IA que fazem o pré-processamento. Muitos deles já fazem relatórios ou propostas de relatórios a partir de exames, etc. E, portanto,
onde houver maneira de contornar o risco acrescido, eu acho que a introdução poderá ser relativamente rápida, mas na maior parte dos casos, a aversão ao risco, que corretamente os sistemas de saúde têm, acho que vai impedir uma adoção generalizada. Muito bem. Nós temos aqui também connosco a Ana Paula Reis, que é uma grande entusiasta na área das startups, do empreendedorismo, da inovação tecnológica. Ana Paula, quer colocar alguma questão, algum comentário ao professor Helena Oliveira? Olá, boa noite, Jaime, boa noite, professor, e boa noite a todos. Tenho estado a ouvir com muita atenção e devo dizer que a apresentação do professor Lindor Oliveira me fez muito lembrar os trabalhos feitos pelo Clube de Roma e, em particular, duas áreas que têm a ver com os limites do crescimento, onde é que eles estão, se estamos próximos de os atingir e se podemos, de facto, utilizar, como o João Moutinho falava há bocadinho, as questões do AI como um potenciador da sustentabilidade e não como mais um problema que vem exacerbar. Acho que um bocadinho estas questões. E depois muita questão também dos limites daquilo que são os limites da certeza, não é? Como é que nós podemos garantir que estes mecanismos se mantêm válidos e economicamente viáveis e valorizáveis em contexto de incerteza? Mas acho que estas são questões que me fazem pensar e é mais uma reflexão, não sei se há alguma coisa que pudesse dizer, mas eu gostava mesmo, era se o professor Arlindo Oliveira pudesse pintar assim um quadro, 3 ou 4 pinceladas daquilo que é a sua visão do que vamos ter daqui a, vamos dizer, 10 anos, que neste momento é quase um século, não é? Olha, se olharmos para trás, o que é que podemos esperar? Pois, eu não me confesso muito capaz de fazer isso, devo dizer. Eu acho que a previsão do futuro neste momento sempre foi Vai na difícil, sua não é? cabeça. Sempre foi difícil. A previsão do futuro da tecnologia sempre foi difícil e geralmente as pessoas erram, não é? Agora não lembro agora da data exata, mas um famoso físico, nem do nome, mas um famoso físico disse em 1939 que quem pensasse em tirar a energia do átomo estava a falar e selling moonshine e passados poucos meses o primeiro reator foi construído. Mas nesta área particularmente difícil, eu só posso dizer uma coisa. Eu estive em Paris no AI Summit, houve 2 conferências em paralelo, paralelas ao Summit, e as visões das 2 conferências eram diametralmente opostas. Pessoas com os mesmos conhecimentos, com a mesma história, Turing Awards, estavam de um lado e do outro. Uns que estavam fortemente convencidos que ia haver uma evolução rápida e uma aplicação rápida das tecnologias de IA, e outros que advogavam uma paragem completa do desenvolvimento da tecnologia. Eu só refiro isto porque acho que é espantoso como é que pessoas têm basicamente o mesmo conhecimento, a mesma visão, têm opiniões diametralmente opostas. E acho que isto neste momento caracteriza a comunidade de inteligência artificial. O que é a resposta, o que é a razão para a resposta que eu vou dar, que é eu francamente não sei. Eu acho que a tecnologia está avançada de maneira tão rápida que eu não lhe sei dizer se daqui a 10 anos vamos ter sistemas com flexibilidade e capacidades semelhantes à do ser humano, que geralmente se chama por inteligência artificial geral, embora muitas pessoas não gostem da designação, ou se pelo contrário isto vai estagnar, vamos ficar sem dados, vão aparecer limitações burocráticas e legislativas, o comércio mundial vai fragmentar, etc. Eu, francamente, não tenho grande capacidade de prever isso. Agora, o que eu acho, e a única coisa que eu posso dizer, é que atendendo à velocidade de evolução da tecnologia nos últimos 5 anos, se esta velocidade de evolução se mantiver por mais 5 anos, vamos ter sistemas muito, muito capazes nesses 5 anos. Daqui a 5 anos, portanto, 2030. E esses sistemas muito capazes vão conseguir fazer uma fração significativa, conceptualmente, de funções que agora são feitas por seres humanos. Isto não quer dizer que vamos ter desemprego, não quer dizer que as pessoas vão ser substituídas, porque não estamos a falar de substituir pessoas, mas sim de substituir funções. Acho que potencialmente teríamos ganhos significativos de produtividade, que era bom, mas também vamos ter concentrações e áreas onde vamos ter menos pessoas a ser precisas, etc. E, portanto, eu acho que isto vai causar uma alteração profunda na sociedade e na economia e nós devíamos estar a pensar nisso. Devíamos estar a pensar nisso ao nível dos parlamentos, ao nível dos governos, etc. E eu, francamente, não vejo ninguém a pensar nisso. E nem sequer se falou nisso, no Summit falou-se de outras coisas. Portanto, eu acho que ninguém está a pensar, a tentar, até podem ser estudos que não estão de acordo uns com os outros, mas podiam fazer estudos e tentar ver onde é que vamos estar daqui a 5 ou a 10 anos. A resposta que eu lhe dou, eu francamente não sei e acho que ninguém sabe. Nós temos aqui também o Jorge Cabral, que além de professor da Universidade do Minho, é também responsável do Já, SEM. aí há mais uns minutos e acabamos, não é? Que eu tenho Sim, não, nós a minha ideia é mais 5 minutos, está bem? Ok?
Muito bem. Mais ninguém quer colocar nenhuma questão. Não sei se o Jorge Cabral está aqui connosco. Basicamente, só para agradecer, porque foi uma excelente apresentação. Como alguém disse, tornou os conceitos todos bastante simples. O mais engraçado disto tudo é que realmente as ferramentas existem todas, estão à nossa mão com interface muito simples. Nós aqui no CEIA também, obviamente, pegamos no DeepSeek na parte aberta e corremos sobre um conjunto de bases de dados que temos sobre dados da mobilidade e temos alguns resultados bastante interessantes e diferentes do que seria de esperar. O facto deste modelo surgir pela primeira vez com um modelo aberto ajuda bastante. A única questão que eu tenho aqui é como é que nós, ou seja, concordando que nós temos pouca massa crítica suficiente para implementar, ou seja, para poder tirar proveito dessas tecnologias, a pergunta é como é que nós conseguimos incluir isto mais no domínio de onde eu venho mais eletrónico, ou seja, os sistemas embebidos, não com um grande nível de tão complexidade, mas para executar tarefas mais simples, em que eu acho que seria uma grande mais-valia, e sobretudo depois na cooperação entre estes modelos, como é que isto pode ser feito em termos de máquinas e da relação das máquinas. Portanto, alguns estudos feitos, eu consigo comentar, ou seja, sobretudo na parte dos humanoides, etc., dessa parte depois da cooperação entre vários subsistemas deste, isso é uma parte também interessante deste tipo de aplicações. Eu acho que as aplicações, nós estamos muito focados nos GeoLLMs, nos grandes LLMs, etc., mas eu acho que há muitas aplicações, por exemplo, a componente da visão não tem merecido muita atenção, mas a visão tem potencial espetacular, não é? Desde a agricultura, onde estes sistemas podem apanhar fruta e apanhar ervas e não sei o quê, até à vigilância, até ao controle de instalações, até à manutenção preventiva, etc, etc. Portanto, não tem tanta visibilidade como os modelos de linguagem, mas acho que tem enorme potencial. Quando isto é integrado em sistemas embarcados, portanto, eu acho que neste momento a tecnologia para fazer, sei lá, uma coisa que apanhe fruta, existe. É uma questão de pôrmos suficiente esforço, não é? Mas num ano ou dois consegue fazer um robô que apanhe fruta. Enfim, não sei qual é a fruta, não sei se são morangos, ou se são uvas, ou se são maçãs, como sabem, não estou a subestimar a complexidade do problema. Mas tem um enorme valor económico, não é? Porque... E, portanto, mas quem diz apanhar fruta diz limpar as ruas ou outras coisas. E, portanto, eu acho que a questão dos sistemas embarcados que usam inteligência artificial, não estes modelos de topo, mas neste momento há coisas como o TinyML, que permitem que funcionem sistemas embarcados muito leves, tem um enorme potencial. E tem a grande vantagem que as pessoas não estão a competir diretamente com a Google nem com a OpenAI, não é? Estão simplesmente a melhorar processos que já existem e onde temos relativamente pouca competição. E se eu bem percebi, está no SEI, acho que o SEI tem feito um bom trabalho nessa linha, e acho que há aí um grande potencial e onde não estamos esmagados pela dimensão. Eu, para dizer a verdade, a questão dos esmagados pela dimensão, obviamente nós nunca seremos competitivos a fazer os modelos de ponta, mas podemos ser competitivos a fazer os modelos da segunda linha. E como 3 em 3 meses o modelo de ponta torna-se um modelo de segunda linha, na prática podemos usar o modelo, quer dizer, os modelos de ponta de há 6 meses, não é? Agora são modelos de segunda linha que a gente já consegue usar. O DeepSeek está aí. Nós instalámos aqui um modelo de 70 bilhões do DeepSeek sem grandes dificuldades. E, portanto, a tecnologia evolui tão rapidamente que o nosso atraso tecnológico, embora exista e seja permanente, na prática é de 3 meses, não é? E, portanto, nunca tivemos assim. Quer dizer, na Revolução Industrial tivemos atrasados 100 anos. E, portanto, eu acho que é verdade, não podemos competir no campeonato da China e dos Estados Unidos, mas o nosso campeonato é muito interessante, tanto em termos de sistemas embebidos, como em termos de sistemas que não sendo exatamente topo. Quer dizer, o Amália não vai ser competitivo com o GPT 4,5, temos a certeza, mas pode ser suficientemente bom para grande parte das aplicações. Não é? E vai ser isso. Muito bem, vamos chegar ao fim, porque o Arlindo também está com a agenda prestada. Muito obrigado, Arlindo, por essa disponibilidade. Acho que foi uma discussão muito interessante. Todos nós, ou pelo menos quase todos, já temos o livro, vamos lê-lo, mas é importante termos aqui a discussão. Muito obrigado a todos, está bem, pela vossa participação e continuamos nesta agenda. Continuação de boa semana para todos. Muito obrigado. Obrigado também. Obrigado. Muito obrigado. Obrigada. Deus, boa tarde. Obrigada. Obrigado. Prazer. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado.